Continuando o nosso estudo do livro Psiquiatria em Face da Reencarnação. São os casos do Dr. Inácio Ferreira no Sanatório Espírita de Uberaba. Filhos que detestam os pais. AC são iniciais do rapaz. Rapaz forte, complexão robusta, solteiro, 24 anos, filho de pais italianos, gente simples, trabalhadora e honesta, vivendo há vários anos, cercado pela amizade de todos em uma cidade do Triângulo Mineiro. A instrução era pouca. Desde pequeno, demonstra gênio irracível contra o pai e a mãe, mormente contra o pioneiro, com o qual não quer convivência, evitando mesmo a aproximação. Ao contrário, não respeita a velhice do pai, senhor já dos seus 60 anos, cobrindo de impropérios e injúrias, tentando mesmo agredi-los fisicamente e, por vezes, sem motivo justificado. Com os amigos e conhecidos, demonstra-se o indivíduo perfeito, conversando, tomando parte das suas reuniões, convivendo naturalmente, sem nenhuma demonstração de desequilíbrio mental. Trabalhador, disposto, dedicou-se à carpintaria. O pai não tolera a mínima observação, o mínimo conselho, demonstrando revolta imediata, insultando o pai, requerendo intervenção de várias pessoas para contê-los nas suas demonstrações de ódio, insultos, torna-se furioso, completamente louco, proferindo sem cessar uma algarávia de assuntos, insultos e ameaças, aglutinando lembranças e momentos da política europeia. Coisas que desconhece, pois pouco se importa com jornais e tudo ignora do velho mundo. Essas crises são constantes e por vezes duram horas, mesmo dias, sendo então constantemente vigiado, amarrado ou posto sob a proteção de entorpecentes, único meio de que lançam mão médicos que dele tratam. Diagnósticos e tratamentos têm variado ao infinito, pois a família sobressaltada, demonstrando interesse pela saúde e bem-estar do filho, não tem medido esforço e sacrifício para manter a convivência e a paz do lar. Paz e convivência apenas perturbada por essas crises periódicas e irrazoáveis. Aos conselhos dos amigos e conhecidos, responde com inventivas contra o pai, culpando-o por coisas que todos reconhecem e sabem não serem verdadeiras. Já esteve internado em um sanatório, onde recebeu alta como curado após alguns meses de tratamento. São as duas únicas pessoas que provocam essas crises de violência, a mãe e o pai. Mormente este último, com seus conselhos ou simplesmente com a sua presença. Cansados, cientes da improficuidade dos recursos até então procurados, trouxeram-no para esta cidade, recorrendo aos nossos cuidados. Internado durante 30 dias, em observação, nada demonstrou que exigisse internamento ou isolamento. Tem memória, raciocínio à altura da sua educação e instrução. Noção de espaço, tempo e lugar. Nada de anormal pelos exames feitos, nenhuma demonstração de desequilíbrio mental. Ao contrário, vivia pedindo para que lhe dessemos um serviço qualquer, a fim de melhor passar o tempo. Após esse período de observação, cuidadosamente procuramos saber de seus projetos futuros, pois pretendíamos mandar chamar a sua família para que o levasse, por não parecer necessário o seu isolamento. Percebendo nosso propósito de fazê-lo voltar para casa, só então, pela primeira vez, no sanatório, demonstrou tremenda revolta contra os pais, dizendo que a tudo se submeteria, menos viver em companhia de seus pais. Queria sair, sim, para trabalhar, porém para outras localidades, bem longe daqueles que procuravam cercá-lo de carinhos e cuidados. Não gostava dos velhos e somente a sua presença era motivo para aborrecê-lo. Por quê? Ele mesmo não sabia explicar e apresentava motivos fúteis, tão tolos e infantis que não resistiam à menor análise. Mais uma vez, nossa atenção foi despertada pela realidade dessas tragédias presentes, consequências de fatores passados. Pedimos uma entidade amiga para nos orientar naquela emergência, esperando uma explicação para aquele caso em que a nossa terapêutica material era necessária e em que o nosso raciocínio apenas permitia vislumbrar a causa longínqua. Prometeu trazer a um de nossos trabalhos uma entidade que estava à altura de nos revelar algo que motivava aquela tragédia.
transformando a tranquilidade de um lar em um ambiente de desassossego e apreensões. De fato, poucos dias depois, tivemos a oportunidade de conversar com um desencarnado. Na minha última existência material, diz ele, fui pai deste rapaz. Morávamos em um lugar chamado Malhada, em Portugal. Ele sempre foi bom, disposto, trabalhador, porém muito genioso, dado a valentias, devido mesmo ao gênero de negócios, convivendo com toda a classe de pessoas, pois possuía um armazém com grande adega, dedicando-se ao comércio de vinhos, motivo pelo qual fazia constantes viagens à Espanha. Contrariando a minha opinião e o conselho de vários amigos, casou-se com uma moça cujo conceito não era muito bom. Após o seu casamento, aceitou um tio por sócio no seu armazém e, certo tempo depois, de volta de uma viagem, teve desconfianças de que o tio tornara-se amante da sua esposa, manchando o seu lar. Eles de nada desconfiavam, julgando-se únicos senhores deste segredo. Nos dias de convivência que se seguiram, tudo fez para que as desconfianças que se empolgavam se objetivassem em certezas, e quando convicto de que tudo era verdade, assassinou o tio na adega, retalhou seu corpo em centenas de pedaços e os lançou em um dos tonéis de vinho, no qual pôs uma boa quantidade de ácido para desfazer e apagar os vestígios de seu crime. Em seguida, levou também o corpo de sua esposa à adega. Após amarrá-la, abriu-lhe o ventre, procurando deformá-la, mostrando-lhe também o que restava do corpo do amante. Ela enlouqueceu sob tanta tortura e pouco depois morria vitimada pela infecção que lhe produzira no ventre. Desassossegado, temendo desconfianças, consequente prisão do seu filho, aconselhei-lhe a venda do seu armazém, com exceção dos tonéis de vinho. Fomos para a Espanha, conseguindo nessa viagem, atirar ao mar aquele que guardava os requisitos de seu crime. Lá vivemos um certo tempo, sempre inquietos, temendo a descoberta daquele crime que, como pai do autor do crime e sogro da vítima, for obrigado a tornar-me cúmplice. Os quadros daquela tragédia haviam se estampado tão fortemente em sua imaginação que nunca mais pôde ter repouso e tranquilidade. Parecia mesmo que a sombra do remorso vivia bailando à sua frente e lhe apresentando constante as diversas fases daquele crime horripilante, pois às vezes, desvairado, dizia estar vendo tudo o que fizera. Ficava agitado, procurando tapar os olhos para que a sua vista não continuasse vendo o que estava retratando na sua imaginação. Desgostoso, desorientado, bebendo muito, morreu aos poucos em estado lastimável. Pouco depois, também já velho, cansado e torturado com aquela série de acontecimentos que me abalavam os nervos, desencarnei ainda na Espanha. Decorrido muito tempo, que não se marca no relógio da eternidade, vim à procura da minha mãe e irmã que havia reencarnado neste país e que as encontrei também e tenho presenciado a tragédia de suas vidas, pois o seu pai atual foi o seu tio e a sua mãe nada menos que a sua esposa naquela existência. Tenho pena da tortura que ele sofre e provoca, mas os desígnios divinos são sábios e justos. Há quanto tempo foi isso? Não sei, ao certo, meu senhor. Todavia, para sua orientação, digo que ainda pagávamos impostos à coroa real. Mais uma tragédia desvendada e cujas consequências explicáveis só poderiam ser retiradas dos abismos das existências passadas, pois o presente não possui elementos capazes para orientar a patologia e consequente terapêutica. Meus amigos, vejam só. Era ainda impostos à coroa de Portugal. Isso foi há séculos que tudo isso aconteceu. Quantos e quantos anos eles ficaram aguardando, sabe-se lá como, para poderem reencarnar no Brasil e ainda lembrarem como se fosse hoje todas essas situações. Não o corpo físico lembrar, mas o seu espírito lembrava. Vamos continuar. Inúmeros médicos haviam examinado e tratado o rapaz, e todos os recursos materiais tinham sido tentados, senão para restabelecer a paz naquele lar, pelo menos encaminhá-la.
Diagnósticos e prognósticos baseados em teorias e conceitos dos mestres foram dados e previstos. Nenhum deles veio demonstrar e provar a razão dessas teorias e conceitos, contrariando, mais uma vez, a marcha dos estudos e das investigações materiais na demonstração da fragilidade dos pilares em que se assenta a ciência material. Tudo aquilo seria verdade? Não passaria de fantasia e história arquitetada por um cérebro fértil em imagens, acontecimentos e tragédias improváveis? Não seria difícil continuar com nossas observações e investigações, e para isso, escrevemos à família do paciente, para mandar buscá-lo, avisando previamente que não viessem os pais, e sim um irmão, parente ou amigo. Uma semana após veio um irmão. Fizemos um relato completo sobre a passada existência das personagens em foco. Da melhor maneira possível, fizemos-lhe ciente, assim que a convivência do paciente junto dos pais seria problemática. Levasse-o e tentasse mais uma vez, certo continuasse as manifestações de ódio e rancor contra os pais, afastassem o paciente do convívio da família, permitindo que fosse trabalhar mais longe, porquanto a recuperação dependia dele mesmo, jamais de drogas médicas. Aconselhamo-lo, fazendo com que ficasse não só a par da sua existência passada, como também que se esforçasse para dominar os ímpetos de cólera, procurando seguir o caminho do perdão, fugindo assim da estrada do ódio e da vingança. Em indivíduos de uma certa educação e compreensão, esse relato seria motivo bastante, talvez, para que disfarçassem, pelo menos amenizassem, as manifestações contra os pais. Ele, porém, mentalidade aquém da normal, sem noção de doutrina, materializado bastante para apagar do seu espírito a afronta contra o seu lar e a desventura pela qual passou durante o restante da sua existência passada, pouco ligou para esse relato. Tolices, disse ele. Mesmas respostas que dão os pseudo-sábios, pseudocientistas, imbuídos de orgulho, sabedoria e conhecimentos profundos. O paciente recebeu o irmão com alegria, embarcando rumo ao seu lar. Poucos dias depois, recebemos suas notícias por intermédio de seu irmão. Fez toda a viagem alegre e satisfeito, arquitetando seus planos futuros para empreendimentos sãos e criteriosos. Chegando em casa, porém, ante a presença daqueles que em eras anteriores haviam sido os causadores da sua infelicidade, ao ponto de levá-lo ao assassínio e ao arrastamento pelas sarjetas, espírito ainda desperto e incapaz de perdoar, relembrando-se de todos os horrores passados, explodiu em cóleras inventivas, focando a bênção e o abraço filial pelas demonstrações de maldade e asco. Durante um mês continuou com as demonstrações de repugnância contra os pais, mostrando o desejo de afastar-se deles. Era a lembrança do passado, o único fator mórbido da sua infelicidade. Lembranças que, junto dos inimigos, se materializava, impressionado fortemente o seu espírito, espelho em que giravam os acontecimentos, relembrando-lhe a traição, a desonra do lar, o assassinato, a vida e o desassossego, a desventura que procurava desafogar no álcool. Impressionados com mais essa demonstração de revolta e cientes do nosso aviso, mais uma vez resolveram seguir os nossos conselhos. Facilitaram a sua ida para outra cidade, onde permanece até o momento presente, um ano após, entregue ao seu trabalho, rodeado de considerações e amizades, por fazer jus a elas, com o seu proceder correto e sua conduta sem mácula. Mais uma vez estava provado o valor da reencarnação em face à psiquiatria, demonstrando em todo o seu esplendor a eclosão de ódios e lembranças que dormitavam no psiquismo intoxicado. Temos pena desse filho que vive fora do lar, sentindo a falta de um carinho de mãe e os conselhos sábios e desinteressados de um pai. É possível que no seu isolamento derrame lágrimas sentidas. Lastimamos também aqueles dois velhos que juntos choram a ausência do filho que estimam e queriam continuar embalando nos seus cuidados a todo o seu amor de pais. Juntos vieram nessa existência material a fim de redimir culpas passadas. Até agora não foi possível, pois o ódio de um não pode ser atenuado, porque ainda não aprendeu a perdoar. E a evolução dos outros ainda não foi bastante para sofrer humilde e resignadamente a revolta daquele que é carne de sua carne, sangue de seu sangue.
deixemos que a sombra do manto da justiça divina continue sobre a tragédia passada. As lágrimas que ambos derramam nas noites de isolamento e saudade serão bastante para apagar do coração de um o ódio e de outros o orgulho. Nova existência irá reuni-los novamente, a fim de que mais evoluídos, com maior compreensão, possam apagar dos seus espíritos a lembrança daquele passo errado que a materialidade converteu em tragédia horrenda. No fundo de uma adega mal iluminada por uma candeia cuja luz bruxuleante irá apagando na memória de todos aquelas cenas que se estamparam tão fortemente nas suas imaginações, nelas permitindo a entrada da luz divina do esquecimento. Nova era virá de paz e sossego, tranquilidade e harmonia sobre a sombra benéfica do manto divino do perdão. É o entendimento, meus amigos, que o passado é passado, o que importa é o presente, não é? Se fizermos um bom presente, teremos um futuro maravilhoso. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência de nosso estudo.